Maravilha. Glória a Deus. Queria que você fosse comigo no Antigo Testamento, no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 9. Antigo Testamento, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 9, a partir do verso 1. A partir do verso 1. O seu glória a Deus é inconfundível, né? Maravilha? Chegaram lá? Que bom, que bom. Olhe alguns versículos aqui, vocês me acompanhem, por favor. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, dono de muitos bens. Ele tinha um filho chamado Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Dos ombros para cima, ele sobressaía a todo o povo. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, se extraviaram. Então Quis disse a Saul, seu filho: leve agora com você um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram a região montanhosa de Efraim e a terra de Salissa, mas não as encontraram. Depois passaram a terra de Salim, mas as jumentas não estavam ali. Então atravessaram o território de Benjamim, mas também não as encontraram. Quando chegaram à terra de Zuf, Saul disse ao seu servo que estava com ele: vamos voltar, porque senão o meu pai vai deixar de se preocupar com as jumentas para começar a se afligir por causa de nós. Porém o servo respondeu: nesta cidade mora um homem de Deus, que é muito estimado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos agora até lá. Talvez ele possa nos mostrar o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao servo: mas se formos para lá, o que levaremos para aquele homem? Porque pão que tínhamos em nossas sacolas acabou, e não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. Ou será que temos? O servo respondeu ao Saul: tenho ainda em mãos 3 gramas de prata, que darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho até aqui. Até aqui, 1 Samuel, capítulo de número 9. A Bíblia diz que Saul era filho de um fazendeiro rico, e era um dos homens mais bonitos do seu tempo, um dos caras que mais chamava a atenção lá no meio da sua geração. Mas Saul, ele nunca havia saído da fazenda de seu pai. Ele nunca havia atravessado certas fronteiras. Parecia aos olhos de Saul que todos os seus atributos naturais seriam exercidos somente no âmbito daquele território, no âmbito daquelas fronteiras da fazenda do seu pai. E eu fico pensando que a vida de Saul, alguns dias depois, deu uma volta, um giro de 180 graus, um giro tão poderoso, um giro tão forte, que eu me coloco, ou tento me colocar no lugar dele, e tento capturar a mentalidade de Saul, antes
e depois desse acontecimento. Porque num dado ponto da vida dele, Deus começou a agir. E Deus estava prestes a mostrar para Saul que tudo aquilo que naturalmente ele tinha seria usado para um propósito que ele jamais poderia conhecer sem Deus. Tudo aquilo que ele trouxe dos seus pais, tudo aquilo que veio com ele da esfera natural, biológica, queria ser usado por Deus para um propósito, para o cumprimento de um destino que Saul jamais poderia conhecer se Deus não colocasse uma situação de ruptura na vida dele, que fizesse com que ele atravessasse e abandonasse algumas fronteiras que o limitavam. Eu tenho certeza pela palavra de Deus que todos nós, eu e você, nascemos com talentos naturais, com aptidões que são nossas. Todos nós temos isso. À medida que eu vou vivendo e vou ouvindo histórias, e pensa num cara que adora ouvir histórias. Eu adoro ouvir uma história de vida. Eu adoro quando o coração se sente à vontade na minha presença e começa a abrir aquela caixa preta, sabe? E começa aquela narrativa dos eventos reais da sua vida. E como eu tenho me surpreendido com histórias. Histórias de homens, histórias de mulheres, que você ali, pelo julgamento natural, você dava uma sentença e dizia: tinha tudo para dar errado, tinha tudo para ser um fracasso completo. E outras histórias que são o inverso. Essa aí tinha tudo para dar certo, aquele cara teve tudo para dar certo, mas não deu. Como eu tenho conhecido pessoas que estão voando com Deus, que estão navegando como um veleiro na força de um vento impetuoso em suas vidas, mas que surgiram de ambientes familiares e nasceram em cenários completamente catastróficos, mas quando num dado ponto de suas vidas abriram seus corações e suas almas para a voz de Deus, se permitiram ser instruídos por essa voz, começaram a viver processos com Deus, como essas pessoas tiveram a revelação de um destino maior que lhes estava oculto, e como elas entenderam que elas haviam sim nascido com talentos e dons especiais, mas elas não enxergavam. Ao passo que do outro lado, no polo oposto, pessoas que nasceram, entre aspas, com todas as oportunidades, mas se afogaram quando se enganaram em achar que aquelas habilidades por si mesmas poderiam ser a força motriz para viverem grandes coisas na vida. Elas não compreenderam que tudo que nós temos e recebemos naturalmente da vida precisa ser conectado com a eternidade, precisa ser conectado com um destino eterno em Deus. Em Deus. E nessa noite eu quero falar para esses dois tipos de pessoas que estão aqui. Pessoas que estão nos ouvindo agora pelo YouTube, por exemplo. Pessoas que estão no Instagram conosco. Pessoas que vão ouvir posteriormente essa mensagem. Eu quero falar com você que nasceu num solo, nasceu numa família, nasceu numa condição de muitas dificuldades, de muitas lutas, de muitas palavras depreciativas, de muitos cenários que trouxeram temor e trouxeram trevas para o seu coração. E quero falar para pessoas que começaram bem a vida e agora se veem lá no fundo do poço, pessoas que estão presas numa clausura de culpa. Elas dizem para si mesmas: olha, eu tive tantas oportunidades, eu comecei tão bem a minha vida, os meus pais me deram a oportunidade de eu alçar voos tão altos, mas eu estraguei tudo. Eu quero falar para pessoas de ambos os polos, os polos. Essa noite e esse tempo, o Senhor está unindo o Cronos, que é a data cronológica,
com o seu Kairós, que é o seu tempo eterno. Deus está ligando a terra e os céus. O nome disso é graça de Deus, graça abundante. E Deus tem graça para pessoas que vieram lá do fundo do poço e se sentem incapazes, estão cegas para quem elas são, estão cegas para o fato de que Deus as está chamando pelo nome, quer capacitá-las para dar grandes passos, mas também quero falar com as pessoas que estão presas na terrível prisão da culpa. Quero anunciar profeticamente que eu sou um profeta de Deus aqui pela graça para anunciar liberdade. Eu estou trazendo chaves espirituais nessa noite para abrir portas de prisões emocionais aqui, prisões emocionais, prisões psicológicas. Nessa noite, identidades serão reveladas, identidades falsas cairão aqui nessa noite, em nome de Jesus. Tudo aquilo que Satanás construiu acerca de você mesmo, na sua mente, acerca de quem você é, todo o discurso depreciativo que está dentro de você, vai ser aniquilado pela palavra que é espírito e vida aqui nessa noite. A palavra de Deus vai ser irresistível aqui nesse lugar. A palavra de Deus vai vir como espada, ela vai cortar esse grilhão, ela vai cortar essa mentira, ela vai arrasar essa estrutura, porque estamos anunciando liberdade em Cristo, e o Filho do Homem se manifestou para te trazer vida, e vida abundante, vida abundante. Toda a treva está sendo dissipada pela luz do Senhor que está nesse lugar, pelos anjos do Senhor que estão subindo e descendo aqui nesse lugar, trazendo armas de guerra espiritual, trazendo bênçãos espirituais. Os demônios estão sendo afastados aqui nesse lugar, porque eles não resistem à luz de Jesus. Quando Jesus passava pelos lugares na Galileia, na Judeia, e os endemoniados se manifestavam, eles perguntavam: Jesus, eu sei que tu és o Santo de Deus, vieste nos atormentar. Sim, nós estamos aqui para atormentar o inferno, nós estamos aqui para pisar na cabeça de Satanás, e toda obra de maldição na sua família, na sua vida, no seu coração, na sua mente, seja lá de onde veio, eu tenho certeza que nessa noite, o Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos de Israel, o Deus vivo e verdadeiro, aquele que estava morto, mas agora está sentado no trono, aquele que venceu a morte, o vencedor dos vencedores, está te chamando para vencer junto com ele também. E se eu fosse você, eu me juntava aos exércitos de Deus e fazia barulho, dando um brado de adoração e de vitória àquele que vive para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Chora ma canta ramamás. O Espírito Santo está conectando a graça com aquilo que você já trouxe para o mundo naturalmente. O Espírito Santo está ligando essas duas coisas. Aquilo que você já tem, e tudo aquilo que vem do céu, todo o repertório de glória, todo o repertório de poder que vem do céu, tudo aquilo que vem do Pai das luzes. E ele estava fazendo exatamente isso com Saul também. O Senhor estava conectando os céus, o destino de Saul, com aquilo que ele havia recebido naturalmente. O Senhor está fazendo essa obra maravilhosa nesse tempo, na tua vida, em nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. E nessa noite eu quero te falar sobre 3 coisas do trabalhar de Deus em nossas vidas nesse tempo. Eu quero te falar 3 coisas, 3 pontos sobre esse trabalhar poderoso de Deus em nossas vidas. O primeiro ponto é o seguinte: quem está conhecendo a Deus nunca está perdendo. Quem está conhecendo a Deus nunca está perdendo. A palavra de Deus diz que algumas jumentas lá dos animais do pai de Saul se desgarraram e sumiram, desapareceram. As jumentas, para esse ambiente aqui que nós estamos, o ambiente da antiguidade, eram semoventes,
objetos de muito valor econômico. Então, naturalmente, o pai de Saul pegou o seu filho, o herdeiro de todos aqueles bens, o mais interessado em recuperá-los, e pediu para que ele fosse atrás desses bens. Muitas vezes, quando o Senhor quer conectar a eternidade na nossa vida real, quando o Senhor quer abrir um novo horizonte para nós enxergarmos e caminharmos segundo a direção de Deus, Ele vai fazer coisas que aos nossos olhos imediatamente podem até parecer que são coisas ruins, pode até parecer que são coisas indesejáveis. A gente pode até nomear essas coisas de sofrimento, a gente pode até nomear essas coisas como derrota. Aqui Deus está chamando Saul para conhecer o seu destino eterno através de uma crise, através de uma perda. E muitas vezes nós que fomos ensinados a interpretar a vida assim, nós fomos treinados meticulosamente, psicologicamente, emocionalmente, a interpretar a vida da seguinte maneira, com a seguinte lógica: eu estou ganhando muita grana e a minha conta bancária está crescendo, eu sou um sucesso, está tudo bombando, tudo fluindo na minha vida, todos os meus relacionamentos estão top, está tudo acontecendo segundo a minha vontade, segundo o meu coração, eu sou um sucesso. Aconteceu uma coisa indesejada, o fracasso bateu à minha porta. Mas essa linha de interpretação, ou essa lente de interpretação, não é a lente segundo a palavra de Deus, não é segundo a palavra de Deus. Na palavra de Deus, por exemplo, o Messias, Deus, quando veio à terra, encarnou num corpo humano, ele foi para a cruz, e a cruz era a chave da glória, a cruz era a chave da vitória. No reino dos céus, as coisas muitas vezes são diferentes, e eu quero te dizer uma coisa: se Deus te chamou, e eu creio que Deus te chamou, senão você não estaria aqui, porque a Bíblia diz que Ele te escolheu primeiro, e não foi você que o escolheu. Então você está aqui pelo chamado divino. Se Ele te chamou, você não está perdendo. Deus está trabalhando em cada detalhe da tua vida. Quando estamos conhecendo a Deus, nós nunca estamos perdendo, porque a Bíblia diz que Deus é o Emanuel, é o Deus que anda perto, é o Deus que anda do lado. Então Deus está do lado da sua vida agora, aconteça o que está acontecendo. E quando Deus está do seu lado, Ele está te dizendo palavras de vida eterna, está te direcionando, está te ensinando coisas novas, está ministrando teu coração, está falando sobre o seu destino eterno, está falando sobre o seu passado, sobre o seu presente, sobre o seu futuro. Essas lentes são colocadas sobre o teu coração, e eu quero dizer para você que com Deus, nós somos mais que vencedores em todas as coisas. É isso que a palavra diz. A palavra de Deus diz que com Ele eu posso desbaratar um exército. A palavra de Deus diz que com Ele eu posso saltar muralhas. A palavra de Deus diz que com Ele eu posso atravessar vales e subir montanhas. A palavra de Deus diz que eu posso estar andando no meio de uma tempestade, mas nada vai me causar dano. A palavra de Deus diz que eu posso perguntar: olho para os altos, da onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor dos Exércitos. Quando você anda com Deus, você nunca está perdendo, porque Deus é o vitorioso das batalhas. Se você está passando por uma crise hoje, mas anda com o Senhor, Ele está te treinando para você vencer e lutar novas guerras. Aleluia. Quando a gente segue a Jesus, nós carregamos uma cruz. E todos aqueles que carregam uma cruz atraem uma oposição. Muitas vezes nós, como cristãos, estamos passando por lutas, estamos passando por situações às vezes tenebrosas, e falamos: caramba, mas eu sou um homem de Deus, poxa, mas eu sou uma mulher de Deus. Justamente por isso, você está nadando na contramão do mundo, você está portando uma bandeira que o mundo quer rasgar, você está carregando um tesouro que o mundo quer saquear, você está levando uma lamparina que o mundo quer apagar. Então você vai sofrer oposição. Então Deus está te treinando para ser uma valente, e para ser um valente do Senhor, para ser um guerreiro, uma guerreira espiritual, onde você, nas oposições, você possa receber a força de Deus, de superar as adversidades e vencer. Deus não vai te poupar de adversidades, Ele vai te treinar para vencê-las todas na sua vida. Você vai ser um gigante diante das adversidades.
Crente que é crente não tem medo de adversidade. Crente que é crente perde a arma para matar o gigante. Crente que é crente pede a pedra que está correndo no rio, aquela pedra que Davi pegou. Senhor, me dá a pedra certa para matar esse gigante. Crente que é crente pede a estratégia para ganhar uma guerra específica. Crente que é crente quer avançar território. Crente que é crente não quer olhar para trás. Crente que é crente adora um cenário de peleja, porque sabe que o Senhor dos Exércitos nos respalda sempre na hora H, sempre na hora H. E assim Ele vai conectando quem somos com quem Ele quer que nós venhamos a ser. E é isso que Ele está fazendo nesse momento de nossas vidas. É isso que Ele está fazendo hoje, aqui, agora. É por isso que eu te louvo, Deus. É por isso que eu te louvo, Pai, porque a tua obra é maravilhosa, a tua obra é sensacional. Nenhum homem conheceu, nenhum ouvido ouviu, nenhum olho pôde contemplar o tamanho da grandeza do teu propósito nessas vidas que estão aqui. Que cada propósito do Senhor se cumpra para a glória e para a honra do teu santo nome. Aleluia! Quem está conhecendo a Deus nunca está perdendo. Nunca está perdendo. Não confunda oposição com fracasso. Não confunda oposição com fracasso. O apóstolo Paulo escreveu sua carta à igreja em Filipenses 3:8. Ele dizia: na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Para ganhar a Cristo. Para ganhar a Cristo. Para ganhar a Cristo. Lá no livro de Êxodo é narrado o momento chave da história de Israel, a saída do Egito. Lá em Êxodo 14, Deus faz uma coisa muito estranha. Ele libera o povo de Israel. O povo de Israel sai com o favor dos egípcios. Mas assim que o povo de Israel sai com o favor dos egípcios, Deus vai lá e endurece o coração do faraó e pede para que o faraó reúna o exército dele para perseguir o povo de Israel. Só que nesse momento, simultaneamente, ao invés de Deus mandar Israel acelerar, ao invés de Deus falar para Israel: saiam batido, saiam voado, porque eu endureci o coração do faraó e ele vai chegar com o exército dele com sangue nos olhos para caçar vocês. Não, ele manda Israel ir pelo caminho mais longo, ele disse assim: Israel não pode passar pela terra dos filisteus, porque apesar de serem um exército, eles não são um exército experiente. Se eles passarem por aquela terra, eles vão perder a primeira batalha e vão desanimar. Então Deus fez com que eles passassem pelo caminho mais longo. E olha o que Deus fez: vocês não só vão pelo caminho mais longo, como vocês vão acampar diante do Mar Vermelho, num lugar chamado Pi-Hairote. Pi-Hairote, foi ali que Israel acampou antes da travessia do Mar Vermelho. E olha o que aconteceu ali, olha o que o povo falou naquele momento. Êxodo 14, a partir do versículo 10. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Tirando-nos do Egito. O povo de Israel, diante daquele cenário, perdeu a compreensão daquilo que Deus estava fazendo. E muitas vezes é o que está acontecendo na tua vida. Muitas vezes o teu problema hoje é que você perdeu a compreensão do trabalhar de Deus na sua vida. As circunstâncias, elas são tão pesadas, as circunstâncias são tão adversas, elas espremem tanto o teu coração, elas massacram tanto a tua alma e a tua mente, que você perdeu a conexão com o agir de Deus. Olha, aquele povo tinha experimentado milagre, aquele povo tinha experimentado provisão, aquele povo tinha experimentado livramento, mas
quando veio a pressão, a primeira coisa que aconteceu foi a amnésia espiritual. Nessa noite, Espírito Santo, nós vamos receber uma unção para curar a amnésia espiritual aqui nesse lugar, porque tem muita gente aqui que experimentou milagre, sinal, prodígio, maravilha de Deus. Tem muito pastor, apóstolo, evangelista aqui nessa casa. Tem muito empresário que vai ser financiador de obra de Deus, que vai abrir um monte de obras sociais. Tem um monte de gente aqui, ó. O que eu vejo aqui? Eu vejo um monte de vasos de barro e tesouros dentro. Eu vejo um monte de vasos de barro e tesouros dentro. Eu vejo vasos de barro, mas vejo o tesouro do reino dentro, o ouro do reino dentro. E eu quero nessa noite ser profeta aqui nesse lugar, para romper com esse medo da sua vida. Espírito Santo, Espírito do Senhor, em nome de Jesus, Pai, respalda a palavra do pastor, respalda a palavra do teu servo, Senhor. Vem com águas refrigeradoras do teu Espírito Santo. Vem arrancar esse medo do coração do teu filho, vem arrancar esse medo do coração da tua filha. Essa situação que está acontecendo, essa perseguição, essa crise familiar, essa crise no casamento, essa crise financeira, essa vida sem sentido, esse sintoma de depressão, esse pensamento suicida, Pai, em nome de Jesus Cristo, a saudade do ente falecido, Pai, em nome de Jesus, o medo do futuro, Senhor, todo cenário de medo agora, Pai, vem com a tua luz, vem rasgar os céus agora, vem no coração dos seus filhos, visita toda a treva, rompe, derruba, lança por terra, Pai, aniquila, faz virar passado, faz virar pó, traz esperança, traz alegria, renova a fé, restaura, nós vamos viver de fé sobre fé, fé em fé, fé de Abraão. Coloca a fé de Abraão no coração deles, coloca uma fé renovada, dá novos olhos para eles enxergarem essa situação. Esse gigante vai cair na vida deles. Olha que loucura, olha o que eles falam para Moisés, cara, cemitério no Egito estava sem vaga? É isso, Moisés? Não tinha vaga, não tinha sepulcro no Egito para gente? Essa foi a trama. Tem crente que está pensando assim hoje. Deus me trouxe aqui para morrer. Deus me trouxe nesse ponto da minha vida para eu dar tchau, estou indo, me mata. Sonhos morrendo, vitalidade morrendo, alegria morrendo, energia morrendo, planos, sonhos sendo enterrados. Tem gente que está com uma construção mental tão diabólica em suas mentes, que estão falando isso para si mesmos. Às vezes você paradoxalmente entra nessa casa, uma casa de oração, uma igreja. Você vem aqui, levanta suas mãos, mas dentro de você há um discurso de morte. Eu sou um fracasso, eu não vou avançar, minha vida paralisou, eu vou ficar por aqui. Minha vida é essa coisa medonha mesmo, minha vida é essa coisa medíocre. Sabe, Deus me trouxe até aqui, mas nada era verdade. Era tudo engano, Ele trouxe até aqui, Ele me iludiu. Sabe, aquela libertação que eu experimentei, aquele fogo, aquele milagre, aquela sensação de liberdade espiritual, aquilo tudo ali foi uma coisa, sabe, que passou. Agora nada disso é mais verdade na minha vida. Essa mentalidade foi sendo construída naquele povo e pode estar também na nossa mente, que nós somos o povo de Deus agora. Nós somos o Israel de hoje. Nós estamos lutando essa guerra. Mas o que a palavra de Deus faz? Ela serve de modelo para te ensinar a verdade. A palavra de Deus é o modelo para te ensinar o que é verdade, o que é mentira. Você consegue estabelecer um gráfico na sua vida. Isso é verdade, isso é mentira, pela palavra de Deus. Então esse pensamento de derrota, de fracasso, é uma mentira do inferno. Moisés, versículo 13 de Êxodo 14. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo. Preste atenção numa coisa. Aquele povo era grande a beça. Era gente pra caramba. Tava um burburinho, um falatório, uma pressão na cabeça de Moisés. Você imagina aquela multidão com medo. Moisés, seu maluco. Moisés, você fez isso. Moisés, porque, pô, Moisés. Moisés se levanta. Olha a autoridade de Moisés. Sabe por que ele tinha autoridade? Porque ele andava segundo a verdade. Quando você anda segundo a verdade, você anda com uma autoridade que ninguém entende. Quando você confia no trabalhar de Deus, você tem uma autoridade diante das situações que ninguém precisa ter, basta que você tenha. Primeira coisa que ele diz: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais olha a ousadia desse homem diante de um problema gigante. Ai meu Deus, Deus me dá essa ousadia, me dá essa fé.
diante do exército inimigo. Ai, meu Deus do céu, que fé é essa, Senhor? Me dá uma dose dessa, me dá 10% dessa fé que Moisés tinha nesse dia. Se eu tiver 10%, Senhor, eu acho que meus problemas acabam agora. Olha o que ele disse, olha o que ele disse. Porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. Deus quer ministrar no teu coração uma fé que você vai dizer para o maior problema da sua vida: olha, estamos nos despedindo. Estamos nos despedindo. Eu nunca mais vou te ver, ó. Fui no poder de Deus, nas asas do Espírito. É essa autoridade que o Senhor quer te dar, lá no seu trabalho, na sua vida familiar, nos seus negócios, nos desafios do seu coração, nos desafios da sua mente. É essa autoridade. Você chegar para o seu problema e falar assim: tchau, hoje é o último dia que nós nos vemos. Estou atravessando o mar e partindo para outra margem. Senhor, derrama essa autoridade, essa fé sobre o teu povo, sobre a igreja. Encharca as vestes da igreja, encharca as vestes da noiva de autoridade espiritual. Se você crê e recebe, celebre a presença do Deus que salva e livra. Aí versículo 14, Êxodo 14. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Fiquem calmos. O Senhor vai lutar por vocês. Primeira coisa, quem está conhecendo a Deus nunca está perdendo. Segunda coisa, quem foi chamado por Deus não pode voltar atrás. Quem foi chamado por Deus não pode voltar atrás, só avança. Versículo 3, 1 Samuel 9. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, se extraviaram. Então Quis disse a Saul, seu filho: leve agora com você um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram a região montanhosa de Efraim. Diga assim: região montanhosa. E a terra de Salissa, 2 regiões já, e não as encontraram. Depois passaram pela terra de Salim, terceira região, mas as jumentas não estavam lá. Então atravessaram o território, toda aquela cidade, ou todo aquele estado, fronteiras que Saul jamais imaginou atravessar. Então atravessaram o território de Benjamim, mas também não as encontraram. Quando chegaram a uma terra chamada Zuf, Saul disse ao seu servo que estava com ele: vamos voltar. Mas o servo de Saul, ele disse assim: vamos voltar, porque se o meu pai vai se deixar de se preocupar com as jumentas e vai começar a se preocupar conosco, vai se afligir por causa de nós. Porém o servo respondeu: nessa cidade mora um homem de Deus que é muito estimado. Quando a gente está andando com Deus, a gente não pode mais voltar atrás. Quando Deus trabalha em nossas vidas, nós precisamos prosseguir e ir até o fim. Vão surgir pensamentos, olha para mim aqui, vão surgir pensamentos fortes dentro de nós, autojustificantes. Vão dizer: volta para o lugar de onde você saiu, fica aí, não avança mais. Olha, o pensamento do céu era um pensamento legítimo. Olha, meu pai está aflito com a gente. Olha, o meu pai, que eu amo tanto, que eu estimo tanto, ele merece que eu volte agora, porque eu preciso aplacar a aflição dele. Um pensamento legítimo, um pensamento familiar, um pensamento afetivo, um pensamento que muitos bateriam palma e diziam: você está certo. Mas a palavra profética de Deus, ela vai sempre mudar a sua mentalidade e vai destruir pensamentos autojustificantes. Quem está comigo aqui ainda? O Espírito Santo de Deus, para fazer você avançar, ele vai sempre fazer uma metanoia na tua vida, e você precisa estar pronto para ter pensamentos novos da parte de Deus. Deus ainda está construindo a sua mentalidade espiritual. Eu estou há 20 anos na igreja, pastor, parabéns. Deus ainda está construindo a sua mentalidade espiritual. Pastor, eu tenho 50 anos, nasci na área evangélica. Muito legal, que bênção na sua vida. Deus está trabalhando na sua mentalidade. Tem coisa que precisa ser mudada hoje e nunca vai deixar de ser mudado. Deus vai sempre trabalhar, e nosso papel é se colocar como crianças para receber o novo de Deus. Mas havia
uma pessoa ali que estava cheia da palavra profética, estava cheia da palavra que direcionava a vida de Saul. O servo que disse para Saul: nós não podemos voltar. Por que não podemos voltar? Porque Deus não está lá atrás, Deus está lá na frente. Tem um homem de Deus que mora na cidade ali na frente, e se Deus está ali, é para lá que a gente vai. Se Deus está se manifestando ali na frente, é para ali que eu vou. Se Deus está me manifestando na minha direita, é para a minha direita que eu vou. Eu vou aonde Deus está se manifestando, eu vou aonde o céu está aberto. Eu não vou ficar na minha zona de conforto. Saul poderia voltar para a fazenda, ficar lá comendo do bom, comendo do melhor, tirando onda de proprietário, mas ele estaria sem Deus, mas Deus estava na cidade de Zuf. Então o profeta, que o servo dele fez o papel de profeta, disse: vamos aonde Deus está. Larga a fazenda, larga essas jumentas, larga o que for. Nós queremos Deus, porque quando você tem Deus, você tem todas as fazendas. Quando você tem Deus, você tem todas as jumentas. Quando você tem Deus, você tem a terra aos pés. Quando você tem Deus, você conquistou todo o universo. Porque quando você tem Deus, você tem o dono do universo do seu lado. Então você não ganhou, perdeu, você está ganhando. Você está ganhando. Quem foi chamado por Deus não pode voltar atrás. Lucas 9:62, Jesus dizendo: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que põe a mão no arado, começa a andar com Deus e olha para trás, está apto, está pronto para experimentar o reino, desfrutar o reino verdadeiramente, as riquezas do reino, o amor do reino, o poder do reino dos céus. Lá em Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2, a Bíblia diz o seguinte: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos. Olha o que a Bíblia diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Deus está propondo algo para a sua vida nesse tempo. Deus está propondo algo para você, algo sobrenatural. Nenhuma mente conheceu esse negócio, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. É infinitamente maior do que tudo que você já pediu ou pensou. É a fidelidade do Criador do universo, é a fidelidade e o poder do Eterno. Ele te chamou para viver essa grande obra. Então o nosso trabalho é nos livrar de tudo aquilo que nos faz ficar na zona de conforto e que nos impede de chegar até a cidade de Deus, ao lugar onde o profeta está, ao lugar onde a palavra está sendo pregada, a palavra misteriosa, a palavra que revela, a palavra que cura, a palavra que transforma, a palavra que traz riqueza, a palavra que traz chaves, a palavra que abre portas. É nesse lugar que a minha alma quer ir, é nesse lugar que meu coração deseja estar. Então nós temos que correr com perseverança para completar a carreira que nos foi proposta. Aleluia, aleluia. Lá no primeiro livro de Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo de número 20, a Bíblia diz que houve ali um momento onde Elias estava constituindo o seu discípulo para sucedê-lo no ministério profético. Elias estava constituindo Eliseu como seu continuador no ministério profético. E diz a palavra de Deus: Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o manto sobre ele. O nome disso é chamado, constituição. É o céu dizendo: vem e me siga, a sua vida está mudando, a sua vida está mudando. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, então eu o seguirei. Olha a resposta do céu, olha a resposta do céu, a resposta de Elias. Elias respondeu: vá, mas volte. Vá, mas volte, porque agora é tempo de dar passos no desconhecido. Agora é tempo de uma nova jornada. Eliseu não estava destinado a trabalhar com juntas de bois. Eliseu estava destinado a ser profeta em Israel, a ser professor de escola de profetas. O projeto era outro. Deus tem projetos na sua vida para destravar.
Deus tem projetos na tua vida para destravar. Olha, alguém aqui foi chamado por Deus? Eu quero saber quem foi chamado por Deus, levanta a mão. Eu quero saber com quem eu estou falando aqui nessa noite. Alguém sabe que foi eleito por Deus na eternidade? Deixa eu falar aqui. Então Deus tem projetos novos para você. Ou então você rasga a sua Bíblia. Rasga a sua Bíblia. Eu não vou rasgar a minha. Se Deus te escolheu antes da fundação do mundo, Ele tem projetos para você. Ele falou para Jeremias, eu conheci você no ventre da sua mãe, rapaz. Como que você vai me contestar agora? Você está de brincation comigo, rapaz? Como você vai falar que você não é profeta? Eu te conheci lá no ventre da sua mãe. Esse é o tempo de coisas novas. Ele disse para Jeremias, e eu digo para você, esse é o tempo de coisas novas. Deus não está brincando de ser todo-poderoso. Ele é o todo-poderoso. Não na vida da pessoa que está do seu lado. Ele é o todo-poderoso na tua vida. Diga assim, Deus é todo-poderoso. Na minha vida, Deus será sempre todo-poderoso. Na minha vida, é na sua vida que Ele é o Deus Todo-Poderoso. É na tua vida que Ele é o Deus de Israel. É na tua vida que Ele é o Senhor dos Exércitos. Quem foi chamado por Deus não pode olhar para trás, só avançar, só avançar. O diabo está te dizendo hoje, eu sei o que ele está te dizendo hoje. Eu sei. Esmorece na oração. Deixa que os outros orem por você. Vai largando um pouco esse negócio. Tira um pouco a mão. Tira um pouco a mão. Se permita, olha o mundo está brilhando. O mundo tem coisas novas, vai lá experimentar. Calma, não precisa ser radical assim não. Fica tranquilo. Bíblia, cara, você não precisa tanto de Bíblia, cara. Você pega ali o YouTube, vê alguém pregar, está tudo bem, está tudo tranquilo. Eu sei o que o diabo está fazendo hoje. Eu sei, ele está tentando fazer com que você volte atrás todos os dias da sua vida. Quando você acorda, a Bíblia diz, Satanás, ele é como um leão ao nosso derredor, rugindo, procurando a quem possa devorar. É isso que ele está fazendo. Como nós respondemos? Nós respondemos dizendo, Satanás, você nada tem em mim. A mesma resposta de Jesus. Satanás, você nada tem em mim. Eu sou santo, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Eu sou sacerdócio de Deus. Eu sou nação real. Eu existo para servir ao meu Deus. Eu existo para dizer o que Isaías disse lá em Isaías 6. Quem enviarei? Quem irá por mim? Eu vou por ti. Pode botar a palavra no meu coração que ela vai sair do meu lábio. Sou eu que estou aqui para te servir. Eu sou isso. Satanás, sai daqui. Que a Bíblia diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então nós estamos aqui para resistir ao diabo. O meu prazer é ver o diabo correr. O meu prazer é ver o diabo com medo. E você foi chamado para estremecer o inferno. A sua vida foi constituída por Deus para ser aquele que faz o inferno experimentar terremoto, 9 graus na escala Richter. Você foi chamado para trazer abalo sísmico no inferno. Você foi chamado para expulsar demônio. A Bíblia diz que você foi chamado para impor as mãos sobre os enfermos. Você foi chamado para botar a mão em serpente e não sofrer dano nenhum. Você foi chamado para batizar. Você foi chamado para ir até os confins da terra, levar o evangelho da salvação, a autoridade espiritual sobre a tua vida. E Deus quer liberar isso como chuva torrencial. Senhor, libera chuva torrencial de unção. Libera chuva torrencial de unção. Libera chuva. Oh, shake, shake, rabababababas. Só aqueles que já receberam o dom de línguas estranhas, orem comigo, por favor. Orem comigo, me ajudem. Me ajudem. Só aqueles que têm o Espírito Santo. Me ajudem. Eu não fui chamado para fluir sozinho. Nós somos chamados para fluir juntos. Nós somos a Assembleia de Deus. O Espírito está sobre nós. O mesmo Espírito que está em mim está em você. O mesmo Espírito que está em mim está em você. O mesmo. Cheio. Enche. Hey, Shalamas. Espírito Santo, eu venho pedir especialmente para aqueles que entraram nessa casa dominados pela frieza espiritual. Eu quero profetizar, liberar sobre essas vidas o fogo que vem do teu altar.
aqueles que entraram aqui com os corações congelados, aqueles que entraram aqui com seus corações e mentes dominados pela incredulidade, naturalizando todos os setores da sua vida. Senhor, em nome de Jesus, eu levanto um clamor aqui nessa noite, um clamor à súplica, Senhor. Vem pegar esses homens e essas mulheres e colocar diante do teu trono. Vem aquecer o coração deles. Vem aquecer o coração deles. Chorama, canta, chomanai. Em nome de Jesus. Podem ser presbíteros, pastores, diáconos, visitantes, obreiros da casa de Deus, ministros de louvor, não importa. Onde houver um coração, Pai amado, gelado, onde houver um coração frio nessa noite, Senhor, ele não pode sair da casa do fogo, Pai amado, com o coração gelado. Pega esse homem, pega essa mulher, abre o coração dele, Senhor, abre o coração dela, Senhor, tira essa petrificação do coração dela e sensibiliza esse coração. Começa a liberar a palavra misteriosa, começa a liberar a palavra de vida eterna, começa a liberar a sabedoria do céu. Ser pedagogo, ser professor, ser mestre dela, Senhor, em nome de Jesus. Começa a traçar o destino dele, o destino dela. Começa a falar novidades dos céus. Eis que faço coisas novas, diz o Senhor dos exércitos para o povo de Deus. Terceiro ponto: quem anda com Deus anda pela graça. Quem anda com Deus anda pela graça. O apóstolo João escreveu lá na abertura do seu evangelho, do quarto evangelho, João 1,16: porque todos nós, ele não excluiu ninguém, ele não excluiu A, não excluiu B, não excluiu C, ele diz: todos nós temos recebido. O verbo está no sentido de derramar constante, não de derramar do passado, que agora é uma época distante. Todos nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça, graça sobre graça. O que Deus quer dizer com isso? Que Ele está enchendo você de oportunidades, Ele está enchendo a sua vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Segundo a Bíblia, existem centenas de portas para se abrirem na sua vida, porque Deus é um Deus de graça sobre graça. Quando você diz não tem porta na minha vida, Deus diz existem infinitas portas, porque eu te dei a minha plenitude e eu estou distribuindo graça sobre graça, graça sobre graça, graça sobre graça. Pastor, meu tempo passou. Não me fale isso não. Não me fale isso não, que eu fico à beira de ficar endemoniado contigo. Não me fala isso. Porque a Bíblia diz lá em Atos capítulo 2, que a promessa de Joel se cumpriu. E naquela promessa de Joel, o apóstolo Pedro pegou a palavra e disse assim: os velhos sonharão. Os velhos sonharão. É o que está acontecendo agora, o tempo da graça, a nova aliança. Não existe tempo que passou, acabou para mim. A Bíblia fala sobre uma mulher chamada Noemi. Ela saiu de Belém, foi morar em outra terra. Ela perdeu marido e filhos. Um luto terrível, um luto devastador na vida dela. Quando ela volta para Belém, as amigas comemoram: Noemi, você voltou, que glória, que aleluia. Eu não sou Noemi, eu sou uma mulher amarga. Eu sou uma mulher amarga, porque o Todo-Poderoso, Ele afligiu o meu coração. Alguns meses depois, ela voltava a ser Noemi, porque Deus conseguiu trabalhar o coração dela e mostrou que as portas não estavam fechadas, mesmo com o tempo tendo passado, mesmo com o avanço cronológico de dias, meses e anos. Deus mostrou: eu sou o Deus da graça, eu sou o Deus do pão, eu sou o Deus das portas abertas. E ela voltou, lá no final do livro de Ruth, voltou a celebrar a fidelidade de Deus. O coração dela foi restaurado. Quero profetizar que existem corações aqui que serão restaurados pelo Senhor. Corações que dizem: o meu tempo passou. Eu já tive um casamento, não deu certo, agora não vou ter sucesso nessa área. Eu já quebrei 4 empresas, agora eu estou destinado a ter uma vida financeira de fracasso. Eu passei por muita aflição na minha vida, sabe? Muita aflição pessoal. Eu quero ficar na minha, não quero nem mais me relacionar com ninguém, porque agora eu quero ficar só com um bicho, porque ser humano eu quero distância, eu machuquei muito com o ser humano. Aí você fecha as portas, mas Deus está te chamando agora para você viver novidade. Deus está te chamando para você viver coisas novas. Deus está dizendo: os velhos sonharão. Eu não estou chamando você de velho, você que atribui a você quem você é. Deus está dizendo que você é filho, que você é filha. Você é filho, você é filha. Mas existem pessoas mais maduras que dizem assim: meu tempo passou. Passou nada, os seus dias estão contados. A Bíblia diz que meses, tempos e anos estão contados na mão de Deus, e que você está nas digitais de Deus. Tem porta aberta para a sua vida. Os velhos sonharão, os velhos sonharão. Quem anda com Deus anda pela graça.
Deus está preparando grandes coisas para você. Deus está preparando grandes coisas para você. O cidadão que dá nome a esse livro, Samuel, um dia ele foi menino, mas a Bíblia diz que ele fora consagrado pela sua mãe Ana, com muitas lágrimas, e foi morar no tabernáculo de Deus, sob a supervisão do sacerdote Eli. Havia uma unção sobre a vida de Samuel, como há uma unção sobre a tua vida. Só que às vezes você não sabe o que fazer com a tua unção. Eu conheço homens e mulheres aqui que sabem que tem um grande chamado de Deus para as suas vidas. Quando eu digo grande chamado de Deus, eu não digo dentro da igreja. Tem pessoas aqui que foram chamadas para transformar o Brasil. Aí você pode dizer, eu fui chamado para transformar o Brasil? Cara, por que você está duvidando? Me dê motivos para duvidar disso. Por que você não pode revolucionar o meio empresarial, o meio da educação, a obra social no Brasil? Por que você não pode criar coisas no Brasil? Por que você não pode ser um mega empresário que vai criar fundações? Você não conhece as fundações que tem no Brasil afora, que foram criadas às vezes por um cara que às vezes um dia foi engraxate, um dia vendia um negócio na rua. A gente fala tanto, o Silvio Santos, ele era camelô, o Silvio Santos era camelô. Cara, você está vendo um homem passar por uma transformação dessa? Por que não pode ser com você? Está faltando algo na sua mentalidade. A única coisa que falta é algo na sua mentalidade. É porque você não acredita que você pode ser um transformador. Você não acredita que você pode ser uma revolucionária. Agora eu te pergunto, quando que entrou isso na sua vida? Será que isso te acompanha desde que você se entende por gente? Ou será que em algum momento da sua vida abriu uma brecha no seu coração e entrou ali um discurso da incapacidade, dizendo para você que você é um lixo, que você tem que viver uma vida medíocre? Olha, eu estou olhando para vocês aqui, eu estou olhando para empreendedores, eu estou olhando para pessoas criativas, eu estou olhando para pessoas valentes, eu estou olhando para pessoas com talento. Você precisa crer, você precisa crer, você precisa crer, você precisa ter a faca nos dentes, mas essa faca é a espada de Deus, que é a palavra de Deus na sua boca. Você precisa crer, você precisa ter o coração de Davi. Deus quer te dar o coração de Davi, Deus quer te dar um coração de apóstolo, Deus quer te dar um coração como o de Paulo. Olha, você nasceu para romper, Deus te chamou para você ir mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Nada pode te prender, nada pode te segurar. Olha, que eu sei uma coisa nessa vida, nada pode nos segurar. Passado, pessoa, palavra, trauma, nada pode nos segurar. Quem anda com Deus, anda pela graça. A graça é maior que seu trauma, a graça é maior do que você acha sobre você mesmo, a graça é maior do que seu problema financeiro, a graça é maior do que todos os problemas seus, somados e multiplicados por 3. A graça é maior que tudo, e existe graça sobre graça na sua vida. Deus te chamou para realizar e para mudar a história da sua família, do seu bairro, da sua casa, da instituição que você trabalha. Deus está derramando ideias nesse lugar nessa noite. Deus está derramando ideias nesse lugar nessa noite. A ideia não é só para aquele empreendedor que você vê no YouTube, não. A ideia é para você que é filho e filha de Deus. Recebe graça sobre graça. Samuel tinha unção, mas não sabia o que fazer com ela. Deus colocou ele do lado de Eli. Eli tinha perdido a unção, Eli estava cego, ele estava incapacitado de andar, mas Eli tinha experiência. Eli tinha experiência. Samuel tinha unção, mas não sabia o que fazer com unção. Deus chamava ele de madrugada, ele não sabia o que fazer com aquele chamado. Até que ele foi para Eli, que não tinha visão, mas tinha experiência. Então Eli disse para ele: Samuel, quando Deus te chamar, diga o seguinte: fala que teu servo escuta. Deus vai criar relações com você, Deus vai criar novas conexões. Deus é um Deus de conexões. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O próprio Deus é uma conexão, o próprio Deus é uma inter-relação. Deus só trabalha criando relações. Se você se fechar para relações, acabou a sua vida. Se abra para conhecer pessoas, se abra para aprender coisas novas. Deus está falando aqui, eu não estou brincando de evangelho não, não estou brincando de reino dos céus não. Vou prestar conta de cada vírgula que eu estou falando aqui. Se abra para o novo de Deus. Vai fazer curso, vai se conectar com pessoas, vai a seminários, vai a feiras na sua área, faz novas agendas, vai para lugares, bate porta, se conecta, porque Deus vai pegar a sua unção, vai pegar pessoas experientes. Essas pessoas experientes, elas vão dar um rumo para a sua unção, elas vão dar um rumo para o seu chamado. Deus está liberando essa palavra aqui agora. Você não foi chamado para ficar no lugar onde você está. Você não foi chamado para ficar no lugar onde você está. Saul não foi chamado. A fazenda era boa, a fazenda era maravilhosa, a fazenda era legal, mas Deus não chamou Saul para ficar na fazenda. Deus não chamou você para ficar no lugar onde você está. Deus chamou você para ficar no lugar melhor ainda. Melhor ainda. Se você crê, exploda uma forte salva de palmas ao Deus que pode todas as coisas. Agora vem comigo que eu vou fechar a mensagem. Vem comigo, vou fechar esse negócio agora. Então ele está lá,
Quando chegar à terra de Zuf, Saul disse a seu servo: vamos voltar, porque senão meu pai vai deixar de se preocupar com as jumentas para começar a se afligir por causa de nós. Porém o servo disse: nessa cidade mora um homem de Deus que é muito estimado, tudo o que ele diz acontece. Vamos agora até ele, talvez ele possa nos mostrar o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao servo: mas se formos para lá, o que levaremos para aquele homem? O que levaremos? Porque o pão que tínhamos em nossas sacolas acabou, e não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. Ou será que temos? Ou será que temos? Quando a gente acha que tudo acabou na nossa vida, Deus quer mostrar que não acabou. Quando você diz: será que tem alguma coisa ainda? Você vai encontrar sim da parte de Deus. Deus, eu não tenho mais nada. Eu não consigo nem mais ser fervoroso como eu era antigamente. Eu não consigo nem mais te adorar como eu te adorei um dia, Deus. Como é que eu vou ver os teus sonhos? Deus quer te mostrar o tamanho da graça dele na tua vida agora. Chegou o tempo de você conhecer o tamanho da graça de Deus. O servo de Saul respondeu, versículo de número 8: tenho ainda em mão 3 gramas de prata, que darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. 3 gramas de prata. 3 gramas de prata. 3 gramas. O que são 3 gramas de prata? Vai comigo no versículo número 15. Eu quero te mostrar que aquilo que Deus vai fazer na tua vida não depende de você. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida depende da sua fé somente. Depende de você crer. Deus preparou todas as coisas. Deus preparou a oferta que você não pode dar. Como que Saul chegou na presença de Samuel por uma oferta que ele não deu? Deus vai te colocar diante de pessoas, vai te colocar em lugares, mesmo você não sendo merecedor, porque Deus te escolheu para isso. Deus está abrindo o seu destino através de coisas que você nem pode fazer, coisas que você nem pode dar, você só pode crer. Você não pode chegar nos lugares que você vai chegar por você mesmo, mas Deus te quer lá e Deus vai te botar. Então, Saul era o cara ricaço, mas quem deu a oferta foi o servo. 3 gramas de prata. 3 gramas de prata. Diz lá o versículo de número 15. Ora, um dia antes de Saul chegar, olha para mim, um dia antes. Olha como os céus articulam as coisas a favor daqueles que amam a Deus. Um dia antes de Saul chegar, o Senhor tinha revelado isso a Samuel, dizendo: amanhã, a estas horas, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Deus fez Saul perder as jumentas do pai, atravessar 4 terras para chegar diante de Samuel. E só na véspera, Deus chegou para Samuel: Samuel, chega aqui. Amanhã vai chegar um tal de Saul. O cara está andando pra caramba aí, mas se liga, tá? Olha o que Deus tinha para Saul: enviará a você um homem da terra de Benjamim, o qual você ungirá por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque olhei para o meu povo, pois o seu clamor chegou até mim. Amados, isso aqui é uma coisa muito forte, amados. Isso aqui é muito forte, tá? Primeiro, Israel não tinha rei. Ele ia ser o primeiro rei de Israel. Ou seja, Deus está fazendo uma coisa totalmente nova. Para o profeta era novo, para Saul era novo, para todo mundo era novo. Deus tem coisas totalmente novas para a sua vida. Totalmente novas. Nosso negócio é andar. Nosso negócio é avançar. É avançar. Vou ungir esse cara príncipe do meu povo. E olha o que ele diz assim: amanhã, a essa hora, Deus tem tudo marcado para você. Dia, hora e lugar. Quantos creem nisso? Dia, hora e lugar. Olha como Deus trabalha. Avance, não pare. Avance, não pare. E por que Deus faz isso? Porque Ele diz: porque olhei para o meu povo, pois o seu clamor chegou até mim. Deus está fazendo isso porque Ele quer usar a sua vida. Ele quer usar você para trazer graça, bênção, glória e poder de Deus para aqueles que estão perdidos, buscando a face do Salvador. Feche teus olhos que nós vamos orar. Pai santo, é o teu nome, te agradeço por essa noite. Noite tão especial, Pai amado, que ainda não acabou, que nós queremos glorificar o teu nome sobremaneira nessa hora. Mas eu quero pedir que o Senhor anote essa palavra, não nos cadernos e smartphones, mas nas tábuas de carne do teu povo, da tua igreja. A palavra não que é minha, mas a palavra que vem do céu, a palavra que é espírito e vida. Que ela seja o alimento, que ela seja, Pai amado, o sinal e o norte para todo esse povo, para que todo esse povo possa encontrar o seu destino
no Deus eterno, no Deus vivo e verdadeiro. Que essa palavra não se perca, que ela encontre como a semente um solo bom, um solo fértil, Pai amado, para multiplicar, para crescer, para que o Senhor possa se alegrar com a obra do Pai em nossas vidas. Santo é o nome do Senhor. Se você está aqui nessa noite e quer fazer uma oração comigo, quer receber a Jesus Cristo na sua vida, orar e falar com Deus, se você quer receber Jesus na sua vida, se você quer chamar Deus para andar contigo, para andar na tua vida, no teu coração, falar com você, cuidar da sua vida, cuidar da sua história, se você quer andar por fé, se você quer conhecer essa graça, se você quer avançar com Deus, eu peço que a igreja fique de olhos fechados, mas se você quer fazer oração comigo, no lugar onde você estiver, levante uma das suas mãos que nós vamos orar juntos. Levante uma das suas mãos que nós vamos orar juntos. Não tenha medo, tenha fé, levante uma das suas mãos, a igreja fica de olhos fechados, espírito de oração, eu estou esperando você, levante as suas mãos que nós vamos orar juntos. Não tenha medo, tenha fé, levante as suas mãos, você que levantou a sua mão, o pessoal está levantando lá atrás, eu sei que tem mais gente que vai orar comigo aqui, pode levantar a sua mão, estou te esperando, quer fazer uma oração de fé comigo, falar com Deus, Deus vai abrir o céu sobre a sua vida, estou te esperando, pode levantar, mais gente levantando as mãos, levante as suas mãos. Mais pessoas, glória a Deus. Pode levantar a sua mão, a igreja está de olhos fechados. Levanta a sua mão, tenha medo não. Glória a Deus. Você que levantou a sua mão, repita comigo a oração que diz: Jesus, eu nessa noite recebo em meu coração a tua salvação e o perdão dos pecados. Guia a minha vida segundo a tua vontade. Me faça um homem, uma mulher que reconheça os teus caminhos, que eu viva a plenitude da tua graça e de todo o teu propósito na minha história e através da minha história, para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que assim seja, Pai, que assim seja, que essas vidas recebam o selo do Espírito Santo, o selo de propriedade do Pai, que eles conheçam a Ti e sejam direcionados pela Tua santa e poderosa palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Quem se alegra com a salvação, dê uma forte salva de palmas ao Espírito Santo. Glória a Deus.